Olá, bem-vindos! Meu nome é Marlon, essa é a aula 31 da disciplina de Biologia Celular e nesta aula iniciaremos um novo conteúdo, o núcleo. Neste primeiro momento, vamos falar das suas características gerais. O núcleo foi descoberto por Robert Brown, que observou a importância dessa estrutura para as células. Com um experimento muito simples, uma célula foi dividida, ficando parte dela com núcleo e parte sem núcleo. A parte que não tinha núcleo não conseguiu sobreviver. Com isso, então, foi dado o nome a essa organela de um nome proveniente de semente, nux, ou seja, sem a semente não há vida. Quantos núcleos tem uma célula? Depende da célula. A grande maioria das células tem um único núcleo, também chamado uninucleada. Mas existem células com mais de um núcleo, por exemplo, célula binucleada. Um exemplo típico são os hepatócitos, células do fígado. O hepatócito ele sofre mitose e quando chega lá no finalzinho da mitose, naquele momento de dividir o citoplasma, não acontece essa divisão, não acontece a citocinese. Então fica uma célula com dois núcleos. E também existem células com vários núcleos, podendo chegar a centenas de núcleos. Como acontece isso? Aí já não é pela falta de divisão, e sim pela fusão de células uninucleadas. É o exemplo que estamos vendo aí na tela de célula muscular. As células mesenquimais se transformam em mioblastos, os mioblastos vão se aproximando e vão se fundindo. Depois ainda acontece o processo de diferenciação dessas células, formando as miofibrilas, e aí temos uma célula estriada esquelética com vários núcleos. Pode chegar a centenas de núcleos. Como estamos vendo aqui, a célula muscular, num corte longitudinal, a gente pode observar aí vários núcleos. Num corte transversal, na altura que corta o núcleo, às vezes podemos observar dois núcleos, mas também conforme a altura nem observamos a presença de núcleo. Mas tem, num corte longitudinal, é possível detectar vários núcleos. Outra célula que apresenta vários núcleos, podendo chegar até 50 núcleos, são os osteoclastos. Os osteoclastos são células presentes lá no osso e têm como função digerir a matriz óssea. Como vocês estão vendo, temos aqui vários núcleos presentes em uma única célula. Mesmo mecanismo, tá? Fusão de vários monócitos que vão dar origem ao osteoclasto. Agora é importante, neste momento, diferenciar duas situações. Nós estamos falando sobre células que têm vários núcleos, multinucleada. Mas sabia também que existe a célula poliploide, que é o exemplo que estamos vendo aqui do megacariócito. O megacariócito ele está presente na medula óssea e é importante para a produção de plaquetas. O que acontece com o megacariócito? Ele multiplica o DNA várias vezes. Não está havendo divisão, multiplicação celular, não. É só o material genético multiplica, sem haver divisão do núcleo. Então o núcleo vai aumentando de tamanho, vai aumentando o seu volume, ficando com uma carga bem maior do material genético. Agora a pergunta que lhe faço: é possível existir uma célula sem núcleo, já que o núcleo tem toda essa importância de garantir a sobrevida de uma célula? De fato, uma célula sem núcleo, primeiro, ela não consegue fazer divisão, segundo, vocês lembram que para a célula sobreviver, ela tem que ir fazendo o reparo daquelas peças danificadas. Fizemos até analogia com o carro. Se não tem núcleo, não é possível reparar essas partes danificadas. O que vai acontecer com as células? Então, vamos ver alguns exemplos de células no nosso corpo que não tem núcleo. A primeira dela é o cristalino. O cristalino é uma lente presente nos nossos olhos, por onde vai passar a imagem, e então as nossas células especializadas vão capturar essa imagem e a gente vai saber o que estamos observando. Como é uma lente, se estas células que formam esta lente tiver núcleo e demais organelas, quando a luz passar pela lente, ela pode desviar o seu percurso.
e aí formar uma imagem borrada. Então, para ter uma imagem nítida, essa lente tem que ser limpa. Não é assim, quando a gente está com o microscópio ou o óculos sujo, a gente não passa um paninho para limpar? Pois é, tem que estar limpa, tem que estar nítida. Como são formadas essas células? São formadas inicialmente células com o núcleo, depois vai iniciar o processo de apoptose, mas uma apoptose controlada. Ela vai eliminar as organelas, vou dar aqui o exemplo do núcleo, formando ali um envoltório em torno de organelas, já vai produzindo as proteínas do citoplasma, em especial uma proteína chamada cristalina. Esse núcleo, assim como as outras organelas, elas são envolvidas e finalmente é eliminado da célula, ficando na célula apenas o citossol rico em um tipo de proteína cristalina. Acontece que, com o tempo, pode ser, conforme as condições ambientais, que esta proteína cristalina, ela mude a sua conformação. E aí que vem a catarata. Tem como recuperar isso? Naturalmente não, a não ser através de uma cirurgia. Outra célula no nosso corpo que não tem núcleo, hemácia. A hemácia também é uma célula que elimina o seu núcleo durante o processo de diferenciação. As desvantagens nós já conhecemos, mas a vantagem é que esta célula alcança um formato perfeito, eficiente no transporte de gases. Acontece o seguinte, a hemácia ela tem um formato específico e à medida que ela vai passando nos nossos vasos, ela é reconhecida devido a este formato. Quando chega lá no baço, ela consegue passar por capilares bem fininhos. Quem mantém esse formato? Citoesqueleto. Citoesqueleto é proteína. Com o tempo, as proteínas desnaturam. Esse citoesqueleto perde a sua função e já não consegue manter a forma ideal da hemácia. Aí quando chega lá no baço, essa hemácia não passa em certos capilares. E aí a hemácia é retirada de circulação. Ela dura em torno de 120 dias. Ou seja, é um tipo celular que, por não ter núcleo, tem um tempo de vida mais curto. Outra célula do nosso corpo que também não apresenta núcleo. Neste caso aqui, no processo de diferenciação, as células da glândula sebácea, elas vão produzindo bastante gordura, esse excesso, essa quantidade excessiva de sebo dentro da célula acaba por levar à degradação destas organelas. E aí, como vocês estão vendo, existem células dentro da glândula sebácea que não tem núcleo. Tá vendo? Essas daqui têm núcleo. Essa não tem. E esta célula que já está mais envelhecida, já está maturada, ela é eliminada da glândula sebácea. Então, o sebo que a gente tem na pele, na verdade, veio dentro de uma célula, mas uma célula madura que já não tinha nem o núcleo. Agora vamos falar das formas do núcleo. Será que só tem um formato? A gente está bem acostumado com aquele núcleo arredondado, né? Existe então o formato colunar, aqui vocês podem ver o formato da célula, e aqui eu coloco um esquema para vocês terem noção do formato. Também pode ter o formato pavimentoso. Qual a diferença, né? Pavimentoso e colunar. Parece igual, né? Na verdade, o colunar, o núcleo colunar, o seu menor eixo está em contato com a membrana basal. E o núcleo pavimentoso, o seu maior eixo está em contato com a membrana basal. Finalmente, o núcleo que a gente está mais acostumado, o cúbico, e tem este aqui também, ó, o fusiforme, com as pontas mais finas do que a região do meio. Vocês puderam observar neste exemplo que a forma do núcleo correspondeu à forma da célula. Que interessante! Mas existem células que não têm essa relação, como por exemplo as nossas células de defesa. Ó, é uma célula que o núcleo, a gente diz, ele é lobulado. Ou seja, um único núcleo, não tem 3, 4 núcleos, é um único núcleo, mas ele tem certas regiões que são mais fininhas desse núcleo, como se tivesse colocado um cinto, fazendo uma analogia.
e ele então é um núcleo lobulado, mas a célula continua sendo cúbica. Esta outra célula aqui, ó, é a célula caliciforme. Ela tem a base mais estreita e a região apical mais aberta. A forma dela é um cálice, mas a forma do núcleo é um núcleo colunar. Então, nem sempre a forma do núcleo acompanha a forma da célula. Temos esse exemplo aqui, ó, de a forma da célula mudar conforme o processo de diferenciação celular. Inclusive, o formato do núcleo também vai mudando. Isso aqui é epiderme e a gente pode observar que na região mais basal o núcleo é alto, colunar, globuloso, depois ele vai ficando mais arredondado até que chega no ponto que ele fica pavimentoso. Depois ele é até eliminado. Esse aqui é outro exemplo que nós temos células da epiderme que não tem núcleo. Localização. O modelo mais clássico que estamos acostumados é o núcleo com localização central. Mas também tem núcleo com a localização basal, o núcleo, por exemplo, da célula caliciforme, dos enterócitos. Agora, pode ser que o núcleo esteja periférico. Isso acontece quando ele é pressionado contra a membrana plasmática. A gente vê isso muito em células vegetais, porque as células vegetais têm um grande vacúolo e esse vacúolo pressiona contra a membrana plasmática. Vemos isso também aqui, ó, nos adipócitos uniloculares, que a inclusão de gordura aperta esse núcleo em direção à membrana plasmática, então ele fica periférico. Outro caso aqui, ó, um núcleo excêntrico, significa que ele não está bem no centro da célula, ele está um pouquinho fora. Um exemplo são esses adipócitos multiloculares. Agora vamos falar da composição. O envoltório nuclear ele é composto por uma membrana externa que, anexada a ela, junto a ela, é possível encontrar ribossomos. Uma membrana interna, entre as duas membranas existe um espaço. Dentro do núcleo, logo abaixo da membrana interna, tem uma lâmina nuclear, que é a lamina nuclear, citoesqueleto. Dentro do envoltório, tem a cromatina, que pode ser de dois tipos, heterocromatina ou eucromatina. Tem uma região que se destaca, nucleolo, e a matriz nuclear. Vamos começar falando dela. O que tem essa matriz? Essa matriz tem principalmente água, proteínas, nucleotídeos, íons. Vocês viram? Moléculas importantes para o metabolismo desse núcleo. Vamos agora falar do envoltório. Quem tem envoltório? Apenas as células que têm núcleo, apenas os eucariotos. Nós comparamos o envoltório à parede da biblioteca. Lá dentro tem toda a informação, os livros, mas é constituído por uma parede, por um prédio. Essa parede é o envoltório nuclear. Lembrando que lá nos procariotos tem os livros, tem a informação, só não está separado numa sala especial. Podemos observar o envoltório na microscopia óptica? Não, a gente observa o núcleo, mas o envoltório só na microscopia eletrônica. Esse envoltório ele é composto principalmente por proteínas. Que tipo de proteínas são essas? Por que tantas proteínas? Primeiro, nós já vimos que a membrana externa do envoltório é envolvida no processo de tradução. Então, ali os ribossomos se ligam, então é muito ativa essa membrana externa. E entre a membrana externa e a membrana externa, quando há uma fusão dela, ali tem um complexo de proteínas, chamado complexo do poro, que está envolvido no processo de transporte entre o núcleo e o citosol. Vamos ver isso. Bom, falando então agora da membrana externa. Como nós já vimos, aderida a ela pode ter ribossomos, então ali tem síntese proteica. Até se quando observar o conteúdo desse espaço aí, espaço perinuclear, viu que é muito semelhante ao do próprio retículo. Relembrando aqui que o núcleo e o retículo, eles tiveram esta origem por invaginação
da membrana plasmática. Depois se solta da membrana plasmática, formando o núcleo e o retículo. Então, estão intrinsecamente ligados envoltório e retículo endoplasmático rugoso. Externamente a esse envoltório, tem citoesqueleto ali. Para quê? Para ajudar, para fazer a sustentação mecânica. Já internamente, né, a membrana interna também tem citoesqueleto. E aí é o citoesqueleto do tipo intermediário chamado lamina nuclear. É importante para quê? Também manter esse formato do núcleo, que vocês viram, tem formatos diferentes, né? E é esse citoesqueleto que vai prender o material genético no núcleo. O material genético não fica solto dentro do núcleo, perdido. Não, ele fica preso ao envoltório nuclear essa combinação é o que garante que o material genético tenha uma distribuição espacial adequada. E esse citoesqueleto aí, nós vamos ver lá em mitose, ele é super importante no final da mitose para reconstituir o envoltório em torno do material nuclear. Vocês estão vendo aqui nesta imagem uma célula, um núcleo, aqui é o nucleolo, e vocês estão vendo aqui na volta uma região mais escurecida. Sabe o que é isso? Isso é heterocromatina. Geralmente a parte da cromatina que está ligada ao envoltório nuclear é a heterocromatina. Vamos observar essa imagem, membrana externa, membrana interna. Em alguns pontos se fundem a membrana externa e a interna. E olha o que acontece, forma os poros nucleares. E esses poros nucleares é simplesmente uma abertura, um buraco? Não, ali tem o complexo do poro, que é mais de 100 proteínas, 30 tipos diferentes de proteínas. E qual a importância deste poro? Este poro é importante para o transporte de moléculas grandes. Lógico que ele tem um tamanho, um formato determinado, mas durante o transporte ele consegue até dilatar. E outra coisa interessante, aonde tem o poro não tem citoesqueleto, porque esse citoesqueleto atrapalharia ali o transporte, então não tem. Fusão da membrana externa com a membrana interna forma um poro, uma passagem, mas não é porque é um poro, porque é uma passagem que o transporte ali é descontrolado. Não, é controlado. Vamos ver aqui? Então eu fiz um esqueminha para vocês mostrando membrana externa, membrana interna e aqui o poro. Este complexo do poro, ele é responsável pelo transporte. Transporte de quê? O que está fora do núcleo que precisa ser importado? O núcleo, ele não produz proteína. Então, ele tem que importar as proteínas. Mas para que o núcleo precisa de proteína? Gente, grande parte das enzimas são proteínas e o núcleo precisa de muitas proteínas. Afinal de contas, processo de replicação, processo de transcrição, reparo de DNA, tudo é feito por proteína. Então, vamos importar proteína. Como? Geralmente, essas proteínas que são do núcleo, elas têm uma sequência que é formada por aminoácidos positivos. É uma sequência de localização nuclear, tá? Aminoácido positivo. Essa proteína, ela então se junta a uma outra proteína, que é a importina. Para que essa importina é importante? Porque a importina, ela é reconhecida por uma proteína do complexo e ela é então permite a entrada dessa proteína nuclear. Vamos de novo? Esta é a proteína que é importante entrar no núcleo. Ela não entraria sozinha. Ela não é reconhecida pelo complexo do poro. Então, ela se liga a uma outra proteína, que aqui eu fiz a analogia com um carro, e essa outra proteína que se chama importina, ela tem um receptor no complexo do poro. Esse receptor reconhece a
proteína importina e permite a entrada da proteína importina carregando a proteína nuclear. Depois isso se desfaz, essa proteína nuclear vai exercer suas funções e a importina volta para o citosol para trabalhar de novo. Agora vamos ver o contrário, a exportação. A pergunta é: o que é produzido no núcleo que é exportado para o citossol? No núcleo são produzidos RNA transportador, mensageiro. Isso tem que ser exportado para o citossol. Só que para passar por esse complexo do poro, existe ali as proteínas que permitem entrada e saída. Só que essas proteínas só reconhecem outras proteínas. Então, aí vamos supor, temos uma molécula de RNA. Ela tem que se ligar a uma outra proteína. Tá vendo? Essa vermelha aqui é uma proteína. RNA se liga a uma proteína. Esta proteína, que é proteína que tem uma sequência de exportação nuclear, ela consegue se ligar a uma exportina. Agora sim, é a exportina que vai ser reconhecida por uma proteína lá do complexo do poro. E aí o que vai acontecer? Vai fazer o transporte. Novamente, esse complexo se desfaz e o RNA fica ali no citossol e a exportina volta lá para a matriz nuclear. Dentro do núcleo tem uma região que se destaca pela cor, que é o nucleolo. O que é o nucleolo? Então, nós estamos vendo que o nucleolo ele é formado por DNA do tipo ribossômico, ou seja, um DNA que vai transcrever RNA ribossômico. E proteínas. Que proteínas são essas? Aquelas proteínas que foram importadas lá do citossol. Mas neste caso, neste local especial, as proteínas que estão aí são as proteínas ribossomais. Obviamente não tem só ela, tem outras proteínas, até porque aí vai acontecer um evento super importante, então tem muita enzima atuando. Vamos falar mais do nucleolo. O nucleolo é muito importante para a síntese de ribossomo. Mas será que sai um ribossomo inteiro ali do nucleolo? Não. Vamos ver como acontece esse evento. Então, aqui nós temos um núcleo com material genético, uma região que se destaca por estar mais corada. E o que tem nessa região? Parte daquele DNA ali, apenas uma parte, é a parte do rDNA. rDNA é o DNA que transcreve RNA ribossômico, este aqui. Isso é um ribossomo? Não, isso é um RNA ribossomo. Para formar um ribossomo, é necessário importar proteínas do citossol. Aí vai se complexar esses ribossomos e finalmente formar esse RNA ribossômico e finalmente formar subunidades ribossômicas. Essas subunidades ribossômicas, elas vão lá para o citossol e lá no citossol elas vão se combinar para promover a síntese proteica. Bom, o número de nucleolo varia muito. E por que será que varia, né? Vamos observar essa imagem aqui, ó. Nesta aqui nós temos 3 nucleolos, nessa nós temos uma, nessa nós temos 2 nucleolos. Por que está variando tanto assim? Vocês observaram aqui que é o mesmo tipo celular. E o mesmo tipo celular tem diferente quantidade de nucleolo. Isso é comum. E conforme o estado daquela célula, pode aumentar ou diminuir. Eu quero aproveitar essa imagem para vocês já conseguirem diferenciar o que é o nucleolo, que são essas estruturas bem destacadas, e dentro da célula também tem uma região um pouco mais corada. Essa é a heterocromatina. Vamos ver outra imagem aqui, ó. Nucleolo, e essa região que fica ali mais próxima à envoltória é heterocromatina. Então, na hora de
identificar o nucleolo, vamos ser bem, observar bem para não confundir com a heterocromatina. Mas voltando a falar do número do nucleolo. Então, este número pode variar de 1 até qual número? Na verdade, o número máximo de nucleolos que uma célula pode ter é o número máximo de região organizadora de nucleolo. E nós, a região organizadora de nucleolos, estão nestes pares cromossômicos. Então, é o número máximo que a gente pode ter. Mas vamos imaginar uma célula que está em intérfase e essa célula começa a produzir muita proteína. Então, o que vai acontecer? Para produzir muita proteína, precisa de muito ribossomo. Para ter muito ribossomo, precisa de muita região organizadora de nucleolo. Precisa de muito nucleolo. Então, aumenta o número de nucleolo. Aí já se observou que conforme aumenta ainda mais a síntese proteica, esses pequenos nucleolos se fundem no único nucleolo e grande. Então, essa é a tendência. Bom, o nucleolo é facilmente observado nas células, desde coloração com HE, que é a coloração mais comum. Na microscopia eletrônica nós já vimos também que se destaca por ficar mais corado. A prata é uma técnica muito boa para evidenciar hematoxilina férrica. Essa outra coloração, aqui está o citoplasma, só para vocês conseguirem se localizar. Aqui está o citoplasma, aqui está o núcleo e lá dentro tem um ponto mais escuro que é o núcleo. E técnicas de citogenética molecular em que você marca o rDNA e aí ele se destaca ou no cromossomo ou no próprio núcleo. E aí a gente evidencia o núcleo. Mas então falamos que o nucleolo é importante para a produção dos ribossomos. Quem tem ribossomo? Todas as células, tanto procariotos quanto eucariotos. E mais que isso, mitocôndria e cloroplasto também têm seus próprios ribossomos. Geralmente, esses ribossomos são representados assim, ó, bolinha vermelha, subunidade maior, subunidade menor. Essa subunidade já complexada ao RNA mensageiro, já produzindo proteína. Mas, na verdade, como é um ribossomo? O ribossomo ele é formado por RNA ribossômico, vocês estão vendo aqui a imagem. A gente geralmente costuma representar RNA como uma fita simples e geralmente linear. Não, uma fita linear ela pode se dobrar sobre ela mesma, alcançando diferentes conformações, como vocês estão vendo aí. Então, um ribossomo é formado por RNA ribossômico mais proteínas. E aí formam duas subunidades, uma subunidade maior e menor. Como é estranho ficar representando um ribossomo desta forma, geralmente opta-se em representar simplesmente como duas bolinhas, subunidade maior, subunidade menor. Então, proteína mais RNA ribossômico. Função dela, síntese proteica, que nós vamos ver na aula de síntese proteica. Aqui algumas referências das imagens e esse conteúdo está no capítulo 9 do livro Práticas em Biologia Celular. Até a próxima!